aí, você tem todos os órgãos? Sabia que pode viver sem algum deles? E aí, você tem todos os órgãos? Sabia que pode viver sem algum deles? Quer saber um pouco mais? Conta aí a quantidade de órgãos que você tem, que eu já vou te contar. Roda a vinheta! Salve, Minoideus! Gorila fêmea na área! Seja bem-vindo ao Vida de Fessor! Prepare-se para ser a nova espécie primata a evoluir e dominar o mundo! O estômago é responsável pela digestão das proteínas. Ele é um órgão muito importante na digestão, mas não é o principal. As pessoas que não têm estômago seguem uma vida normal. Existem dois motivos pela qual as pessoas perdem o estômago. Um por câncer e outro por complicações diversas. No meu caso, foi uma outra complicação. Se você quer saber um pouco mais, só comentar aqui que a gente volta para explicar tudinho para vocês. Continuando a contagem, um outro órgão que podemos viver sem é a vesícula biliar, que também foi retirada. Em mim. Órgão este que também participa da digestão. Participa na digestão principalmente na parte das gorduras. Tá bom, meu amor. Obrigado. Agora deixa eu falar. Deixa eu falar agora! O primeiro órgão que a gente destaca é o baço. O baço é o órgão que fica do lado esquerdo na nossa cavidade abdominal, logo abaixo das costelas. Por ficar muito próximo às costelas, ele é um dos órgãos que logo, em caso de acidentes, sofre problemas muito graves. Então, para evitar quadros de hemorragia ou conter os quadros de hemorragia, o baço é tirado. Mas para que serve o baço? Esse órgão tem a função de reciclar células vermelhas do sangue, armazenar células brancas e plaquetas. Porém, o nosso fígado também faz isso. Logo, a gente pode viver sem o baço. Como a Amanda falou, um outro órgão que a gente pode viver sem é o estômago. Parece ser muito estranho pensar nisso, porque geralmente o processo digestivo a gente logo remete ao estômago. Porém, ele não é o principal órgão na digestão. O principal órgão é o intestino. O estômago trabalha na quebra de proteínas e na preparação da quebra e absorção de substâncias que acontecerão também no intestino delgado. Logo, quando uma pessoa é submetida à retirada do estômago, que é o processo de gastrectomia total, por problemas de câncer ou outros problemas, o processo digestivo fica todo por conta do intestino delgado. Aproveitando aí do gancho que a Amanda falou, outro órgão que a gente pode viver sem é a vesícula biliar. E o que esse órgão faz? Ele contribui para a digestão dos lipídios. As gorduras do nosso organismo são digeridas diretamente do intestino delgado, através da ação dos sucos pancreáticos e entéricos. Mas esses sucos recebem uma ajudinha da vesícula biliar. Mas caso a gente não tenha a vesícula, a bile não vai ser liberada, melhor, a bile não vai ser armazenada, porque ela vai ser liberada constantemente dentro do tubo digestivo na parte do intestino delgado. E lá o suco entérico e pancreático farão a ação da digestão dos lipídios. Outros órgãos que a gente pode viver sem são os órgãos reprodutores. Mas calma, eu estou falando de testículo, ovário e o útero. Nós, seres humanos, podemos passar pelo processo de histerectomia. Esse processo corresponde à retirada do testículo ou dos órgãos reprodutores, ovário e útero no caso da mulher. Esses órgãos são importantes para a produção de hormônios. Porém, nós conseguimos sobreviver sem ele, pois, em caso de necessidade, é só fazer reposição hormonal. Voltando a falar de digestão, outro órgão que a gente pode viver sem é o cólon. O cólon corresponde a 1,5 metros do intestino grosso. Esse órgão tem a função de absorver a água do bolo fecal, torná-lo sólido e pesado. Caso a gente não tenha o cólon, vai haver uma deficiência na absorção de água do bolo fecal. Consequentemente, as fezes vão ser líquidas e os nossos nutrientes foram e continuarão sendo absorvidos pelo intestino delgado. Na verdade, o E parou. Tá, e você? Próximo órgão que a gente pode viver sem é o apêndice. Então, uma leitura rápida sobre o apêndice. O apêndice é uma pequena estrutura vermiforme com fundo cego, situado na união dos intestinos delgado e grosso. Pessoal,
Para a nossa espécie, o apêndice não tem função nenhuma a não ser armazenar algumas bactérias benéficas e importantíssimas para o processo digestivo. Porém, ainda para a nossa espécie, o apêndice é um órgão vestigial. Para outros grupos de mamíferos, o apêndice é extremamente importante. Logo, o apêndice acaba servindo para dar apendicite. A gente pode viver normalmente e naturalmente sem esse órgão. Os próximos que nós vamos falar são os rins e os pulmões. Esses órgãos são extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Porém, eles são órgãos em pares. Logo, a gente pode viver normalmente sem um deles. No caso dos pulmões, a gente consegue realizar normalmente a hematose, que é a troca do oxigênio pelo gás carbônico ou do gás carbônico pelo oxigênio, tranquilamente. Respiração sistêmica. No caso dos rins, a gente pode viver sem um dos órgãos e até mesmo sem os dois órgãos, mas nesse caso seremos submetidos ao processo de hemodiálise. Os rins são órgãos importantes que atuam no processo de filtração do sangue e na produção das nossas excretas. Caso a gente não tenha os rins ou caso esses dois órgãos estejam em falência, a gente precisa ser submetido então à hemodiálise. A máquina de hemodiálise faz o processo por nós. E o último e talvez mais bizarro órgão que a gente pode viver sem é o cérebro. Sim, é verdade. Existem casos raríssimos onde algumas pessoas sobrevivem com apenas um hemisfério cerebral. Nosso cérebro é formado por dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Cada parte do nosso cérebro tem uma função específica. Desenvolve um tipo de reação metabólica, órgão, sentido, memória e por aí vai. Porém, nós conseguimos, em casos bem raros, viver com apenas a metade do cérebro. Enquanto eu vou contar uma história para vocês, eu peço à produção para rodar algumas imagens. A americana Judy Graves, quando tinha 3 anos de idade, passava por sérias convulsões e os médicos resolveram propor à família a retirada de um hemisfério cerebral dela. Judy havia sido diagnosticada com uma doença rara, a encefalite de Rasmussen, caracterizada pela inflamação crônica de um dos lados do cérebro. A recomendação por retirar um dos hemisférios cerebrais surpreendeu a família, que acabou aceitando as opções do médico e realizando a cirurgia na criança. Hoje, Judy diz que as pessoas não têm ideia que ela tem metade do cérebro e ela vive, de certa forma, dentro de suas limitações normalmente. Como Judy, existem outros casos raríssimos, porém já registrados pela ciência, de pessoas que vivem com apenas metade do cérebro. Se você quer evoluir e dominar o mundo, fica ligado aqui no Vida de Fessor. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, taca um like gordo nesse vídeo, navegue à vontade no nosso site, siga o nosso perfil no Instagram, curta a nossa página no Facebook. E eu quero agradecer a todos os inscritos do canal. Estamos quase chegando na nossa primeira meta, que são os 500 primeiros inscritos. E quando isso chegar, nós vamos lançar o primeiro Vida de Fessor na Estrada. É quando a gente sai aqui da Gorilla House para ter uma aula de campo e mostrar para vocês um monte de questões biológicas fora desse cenário. E eu quero agradecer participações especiais para esse vídeo hoje. Da Amanda Passavão, minha esposa, que não tem a vesícula biliar e nem o estômago, mas graças a Deus é uma pessoa saudável e que está sempre comigo. Um beijo, meu amor, muito obrigado. E ela é uma maquiadora, ó, nota 10. Se você gosta de maquiagem, ó, acompanha as redes sociais dela aqui. E eu quero agradecer também o Davi Mancini, que, ó, fez uma grande contribuição para o nosso cenário de hoje. Muito obrigado, meu nobre. Tamo junto. O Vida de Fessor vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau. Tchau mesmo. De novo. No 3. 1, 2, 3 e... Salve, Minoides!